Nosso mundo está repleto de animais incríveis, que possuem habilidades excepcionais, mas de vez em quando uma criatura nasce com uma mutação genética que a torna mais única do que a gente poderia imaginar, seja se destacando como uma maravilha única em 1 milhão, ou sendo seletivamente criada por nós humanos. Esses seres exemplificam os resultados extraordinários da loteria genética. Então vamos dar uma olhada em algumas das criaturas incríveis que venceram a corrida evolutiva. Bola de algodão. O que você ganha ao cruzar um coelho com uma ovelha? Então, aposto que você não sabia que essa criatura híbrida realmente existe. Quer dizer, mais ou menos. Esse é o coelho angorá. E sim, tem um coelho aí escondido embaixo de todo esse pelo. A raça angorá se origina em Ankara, na Turquia, e é um dos tipos mais antigos de coelhos lanudos. Mas, peraí, coelhos lanudos existem mesmo? Sim, acontece que esses animais são usados para a produção de lã, com mais de 3.000 toneladas da penugem angorá produzidas por ano. Esse pelo super longo do coelho é resultado de uma mutação genética, que foi aprimorada dentro da raça através da criação seletiva ao longo do tempo. A raça tem variedades, com a maior, o angorá alemão, pesando até 5,2 kg, o que os torna mais pesados que um bebê de 2 meses. Algumas variedades de coelho angorá, como o angorá francês, têm proporções menores de lã e podem viver felizes por cerca de 12 anos, o que é muito bom para um coelho doméstico, que geralmente vive em média cerca de 8 anos. Alopécia animal. Esse ano eu comecei a ir pra academia e malhar sério, mas olhando pro mongo, esse chimpanzé, eu tenho certeza de que eu não tô fazendo o suficiente. Esse macaco era do zoológico de Twycross em Leicestershire, na Inglaterra, e ele tinha alopécia, que é uma doença autoimune que causa perda de pelos. Humanos também podem ter isso, e há várias razões para tal, sendo o estresse normalmente a principal. Será que o mongo estava sentindo o peso da vida lá no zoológico? Isso não quer dizer que a alopécia não ocorra na natureza. Olha esse babuíno sem pelos do Zimbábue. Agora, para os seus irmãos chimpanzés, os músculos de mongo não eram grande coisa, mas para nós humanos, a sua calvície total mostrava o quanto os chimpanzés são musculosos. Esses macacos são cerca de 1,5 vezes mais fortes que o ser humano médio, com a maioria capaz de puxar o dobro do seu peso corporal. A razão para isso é a maior proporção de fibras musculares necessárias para movimentos rápidos e poderosos, como balançar nas árvores e fugir de predadores. Mongo infelizmente faleceu em 2012, mas ele não foi o único animal sem pelos por aí. Olha só esses porquinhos da Índia carecas bem fofinhos. O que falta em músculos de chimpanzé eles compensam em fofura. Porquinhos da Índia sem pelos, também chamados de skinny pigs, são como porquinhos da Índia normais, só que com pouco ou nenhum pelo. Eles são resultado de uma mutação genética descoberta pela primeira vez em 1978, em uma instalação de pesquisa médica em Montreal. Hoje eles não só parecem pequenos hipopótamos, como também são populares como animais de estimação devido à sua natureza gentil e plácida. Sem pelagem, tendem a comer mais do que seus companheiros peludos para manter reservas de gordura saudáveis e são mais propensos a se aconchegar com você para se manterem aquecidos. Bom, careca eu também sou, né? Será que isso significa que eu posso comer um pouquinho mais e ganhar um carinho também? Pretinho básico. Tem poucas coisas que eu gosto mais pela manhã do que ouvir o canto dos pássaros. Oh, é muito fofinho, mas tem uma ave que eu não ia gostar de acordar ouvindo. Credo, essa galinha aqui é uma Iamsemani, e como você pode ver, ela é completamente preta. Quando eu digo completamente preta, eu quero dizer que a sua pele, bico, carne, órgãos e até os ossos são pretos. Essa cor distinta se deve a um gene fibromelanístico mutante, que resulta nessa hiperpigmentação preta. Agora, a quantidade de melanina que os animais produzem é responsável por tornar a pele mais escura ou mais clara. Quanto maior a quantidade de melanina no pigmento, mais escura a pele. Então, as Iamsemani produzem uma quantidade enorme de melanina em comparação com galinhas normais. Originárias de Sumatra, na Indonésia, essas galinhas são bem comuns em termos de tamanho médio, com os galos pesando de 2 kg a 2,7 kg e as galinhas de 1,6 kg a 2 kg. Se você está pensando em comprar uma, é bom saber que existem apenas cerca de 3.500 Iamsemani em todo o mundo, e a sua raridade significa que uma única galinha de alta qualidade pode custar até $6.000. A carne nem é considerada
considerada mais saborosa do que a de uma galinha normal, só um pouco mais intensa. Mas a hiperpigmentação não afeta só galinhas. Muitos animais podem parecer completamente pretos, ouriços, focas e até girafas. Mas a maneira como o gene fibromelanístico se mistura com os pigmentos normais da pele pode resultar em combinações surpreendentemente bonitas, como essa raposa melanística. Elas também são conhecidas como raposas cruzadas, porque avistamentos das criaturas são tão raros que antes se pensava que era uma outra espécie. Só que na verdade essas são raposas vermelhas com maior quantidade de melanina nos seus pigmentos cutâneos, o que resulta na deslumbrante coloração. Mais prevalentes no norte do Canadá, a raposa cruzada é o que acontece quando uma raposa vermelha e uma raposa completamente melanística, muitas vezes chamada de raposa preta ou prateada, acabam se conhecendo melhor. Quem diria que galinhas e raposas poderiam ter tanto em comum? Cheios de dedos. Todo mundo sabe que os gatos usam suas garras para pegar ratos, subir em árvores e arruinar móveis. Mas imagina o caos ainda maior que eles poderiam causar com mais dedos. Ou melhor, mais garras especificamente. Eu tô falando de uma condição chamada polidactilia, uma anomalia genética que resulta no desenvolvimento de dedos extras, e que, ao que parece, os gatos também podem desenvolver. Geralmente, os nossos amigos felinos têm 5 dedos nas patas dianteiras e 4 nas traseiras, enquanto os gatos polidáctilos podem ter 6 ou mais em cada pata. A polidactilia é causada por uma mutação genética de um gene dominante, mas não há motivo para alarme, porque a condição é na maioria das vezes inofensiva para a saúde do gato. De fato, patas mais largas podem significar melhor equilíbrio e habilidades de caça aprimoradas. Antigamente, os marinheiros acreditavam que gatos com mais dedos traziam sorte ao navio, porque eles achavam que eram melhores para pegar ratos e manter o navio livre de pragas. Em 2002, o recorde mundial do Guinness para o gato com mais dedos foi concedido a Jake, um gatinho laranja com 28 dedos. Embora não existam imagens dele, o outro gato laranja chamado Thumbs também tem 28 dedos, com alguns dos dedos extra fazendo parecer que ele tem um par de polegares. Como dizem, não há o que não haja. Mas fica ainda mais estranho. Na Turquia tem uma celebridade muito especial no Instagram, Midas, o gato que não tem dedos extras, mas sim orelhas. Assim como os gatos polidáctilos, essas orelhas extras são devido a uma mutação genética recessiva passada pelos seus pais, mas infelizmente esse gato não tem o dobro da audição. Com todas essas partes a mais, tudo que esses gatos precisam é de um conjunto de polegares opositores para poder dominar o mundo. Cobras exóticas. Em 2021, o mundo conheceu uma piton reticulada, mas não era qualquer piton reticulada, porque essa estava coberta da cabeça à cauda com escamas cintilantes e coloridas, feito um arco-íris. O seu nome é My Love, e ela é do zoológico de répteis em Fountain Valley, na Califórnia. My Love foi criada pelo fundador do zoológico Jay Brewer, que é basicamente um Joe Exotic só que das cobras. Segundo ele, My Love nasceu com o gene Motley e Golden Child. Essas são duas mutações criadas em cobras domesticadas que afetam a cor das escamas, e esses dois genes combinados criam esse padrão distinto. As pitons reticuladas são uma das maiores espécies de cobras do mundo, com algumas atingindo quase 9 metros, o que é mais longo que 4 homens de tamanho médio deitados de ponta a ponta. Em 2022, My Love media 4 metros, mas não tem nada que a impeça de dobrar esse comprimento à medida que envelhece. Embora as pitons sejam conhecidas pelo seu comportamento agressivo, se enrolando ao redor das vítimas e usando força bruta para estrangular e esmagar as presas, a doce My Love ainda não estrangulou ninguém, ainda. Mas mesmo com tantos músculos, My Love não ia durar muito na natureza. As pitons reticuladas normalmente têm padrões de diamante marrons para camuflar no ambiente. Com esses tons iridescentes, ela ia se destacar que nem um globo de pista de dança na selva. Mas ela não é a única piton a deslizar para os holofotes. Graças a uma condição chamada leucismo, algumas pitons são completamente brancas. Tá, eu já consigo escutar daqui algum nerd falando. Na verdade você quis dizer albinismo. Quando um animal é branco, ele é chamado de albino. Mas isso não é verdade, meu amigo. No albinismo, tem uma perda total de pigmentação no animal, o que resulta em pele e características sem cor, como seus olhos, que, por causa da sombra do sangue nos capilares, podem parecer levemente rosados ou vermelhos. No leucismo, há apenas uma pigmentação parcial ou reduzida, e é por isso que os olhos dessa cobra são azuis. Desculpa decepcioná-lo, nerd. Cobras leucísticas de qualquer espécie são famosas no comércio de animais de estimação, mas assim como My Love seria uma visão rara na natureza, com suas habilidades de camuflagem reduzidas. Embora eu não possa dizer que manter cobras como animais de estimação seja legal, essas cobras diferentonas são mesmo bem interessantes.
Esverdeados. Filhotes são muito fofos. Eles têm energia de sobra, aqueles olhões enormes, pelo verde... pera aí, esse último tá um pouquinho estranho. Bom, em 2020, na ilha de Sardenha, na Itália, a cachorra de um fazendeiro deu à luz 5 filhotes. Só que o último a nascer era... já sabe, né? Ele era verde. Esse velho. Embora raro, não é totalmente inédito que filhotes nasçam com essa tonalidade verde. No início de 2019, um dog alemão no Colorado deu à luz a um excepcional filhote de cor pistache. Consegue achar ele? Meu Deus, são muito bonitinhos. Mas o que causa essa mutação? Bom, felizmente não é de fato uma mutação. O fenômeno acontece durante a gravidez. Filhotes no útero podem entrar em contato com biliverdina, um pigmento verde que se encontra na bile. É o mesmo pigmento que faz os hematomas ficarem verdes às vezes. Se o nível de biliverdina no saco amniótico de um filhote for excepcionalmente alto, o pigmento tinge a pele dele, resultando num cãozinho com aparência maluca. A condição não é perigosa nem permanente. À medida que o filhote cresce, essa cor vai desbotar, mas não são apenas os cães que ficam verdes, gatos também podem passar pelo mesmo. Em 2014, pessoas nas ruas de Varna, na Bulgária, notaram esse gato curioso. Moradores e veículos de notícias ficaram perplexos. Alguns até alegaram que era uma mutação ou resultado da exposição a resíduos radioativos. Na verdade, a cor foi obra do próprio gato. O gato turquesa tinha o hábito de tirar uma soneca em um monte de tinta em pó em uma garagem local. Depois de receber um bom banho de um grupo de proteção animal, ele ficou parecendo um gatinho normal, ou quase isso. Agora eu tô me achando tão sem graça que eu fiquei verde de inveja. Mamíferos musculosos. Em 2021, a imagem de um gato extremamente musculoso viralizou, e até que ele ficou conhecido como o Giga Cat. O felino bombado era, na verdade, um gato esfinx nascido com uma rara condição, chamada hipertrofia muscular relacionada à miostatina. Nome bem interessante. Miostatina é uma proteína produzida pelo corpo que inibe o crescimento das células musculares, algo que esse gato claramente não tem falta. Deficiências na proteína miostatina significam que o animal continua a construir músculo mesmo quando não tá se esforçando ativamente. Que terrível, ficar assim super forte sem nem mesmo tentar. Que fardo, que maldição. Bom, todos nós temos duas versões do gene da miostatina. Se o animal nasce com uma versão mutada, ele é mais forte e musculoso que o normal, embora isso geralmente não seja fisicamente óbvio. Mas se um animal herda duas versões mutadas, então ele é homozigoto. Em outras palavras, ele tem dois genes mutados idênticos e vai parecer pronto para competir em fisiculturismo. Claro, o Giga Cat não é a única fera musculosa por aí. Quase todos os whippets de corrida têm um gene mutado que dá aos seus músculos o poder de atingir velocidades de corrida de até 56 km por hora, embora seja bem óbvio quando um cão tem as duas mutações. Essa é a Wendy, um exemplo clássico de um whippet com dupla mutação. Um whippet adulto geralmente pesa 19 kg no máximo, só que a Wendy pesa 27 kg, aproximadamente o mesmo que uma criança de 9 anos. Mas essa mutação não afeta apenas cães e gatos. A raça de gado Belgian Blue, que é naturalmente mutada, é criada especificamente por causa dos seus músculos. É comum dizerem que esses Schwarzeneggers do mundo bovino têm músculos dobrados, embora na verdade tenham apenas 25% a mais da massa muscular que o animal médio. Eu vou precisar de muito agachamento para ter um bumbum igual ao do Belgian Blue, mas ter músculos em dobro não é tudo isso. Os Belgian Blues são tão grandes que os seus bezerros geralmente precisam nascer por cesariana, e a sua carne não é considerada tão saborosa quanto a de vacas mais gordas, porque é muito magra. Então não é a grande vantagem que todo mundo esperava. Sem manchas. Em 2012, o fotógrafo Guy Combs estava vagando pela natureza na conservação Ati-Kapiti, em Nairobi, no Quênia. Ele avistou algo à distância, mas não parecia ser nenhum animal que ele já tivesse visto. Combs conseguiu chegar a pouco menos de 50 metros da criatura quando tirou fotos dela. Acontece que o animal era um guepardo sem manchas, uma visão tão extraordinariamente rara que não era visto desde 1921. Normalmente, as manchas de um guepardo funcionam como camuflagem, compensando as sombras nas gramíneas de cor
cor cinza onde eles se escondem. Mas a pelagem bege do jovem macho não é necessariamente uma desvantagem. Apesar de ser um predador de ponta, os guepardos são caçados por hienas, leopardos e seus grandes primos leões. Com esse casaco dourado, o guepardo sem manchas pode ser confundido com o leão, o que espantaria todos os predadores em potencial. Dizer que ele não tem manchas é um equívoco, já que o guepardo tem algumas nas costas. As marcações em todos os felinos selvagens vêm da cor da sua pele, e o seu pelo corresponde a esses padrões. Se você raspasse o pelo, haveria as mesmas marcas por baixo. Então esse gato enorme realmente tem uma condição de pele rara, e não só uma condição de pelos rara. Alguns têm a teoria de que a pelagem arenosa pode ser resultado de um traço recessivo, semelhante ao fenômeno que causa as marcas em um guepardo rei, uma variação rara do guepardo que apresenta 3 listras distintivas nas costas e manchas maiores e mais borradas. Digamos que você tem 2 guepardos comuns que possuem o traço que dá ao guepardo sem manchas, o seu casaco liso, ou ao guepardo rei as suas listras. Se 2 guepardos que têm o mesmo traço recessivo se reproduzem, o traço recessivo pode se tornar dominante, e é aí que um guepardo sem manchas ou um guepardo rei nasce. Da próxima vez que você tiver em um safari, fique atento, você pode acabar vendo um guepardo sem manchas. Focinhos raros. Essa aqui é a Ares, uma cachorrinha da raça Borzoi. E esse cão magnífico tem um nariz incrivelmente longo de 30 centímetros. Isso não é um focinho, isso é do tamanho de um pé. Sim, é a medida de um pé literalmente. Ares vem de Richmond, na Virgínia, e foi adotada em 2018. Ela nasceu com um prognatismo resultante de um defeito genético. No total, esse cão esguio mede 1,45 m, a mesma altura do Danny DeVito. Mas nada disso afeta negativamente Ares, que vive uma vida perfeitamente feliz. E o seu nariz até a tornou uma estrela nas redes sociais. Os donos de Ares acreditam que o seu nariz pode ser o maior do planeta e estão dispostos a colocar isso à prova. Mas apesar de ter esse nariz enorme, Ares não tem um olfato mais aguçado, e ela não é o único cão com um super focinho. Aqui tá um cão que é 2 vezes mais narigudo. Em 2014, Toby, o pastor australiano, era apenas um cão de rua em Fresno, na Califórnia, antes de ser levado por um abrigo de cães. Ninguém queria adotá-lo por causa da sua aparência única, e ele estava prestes a ser sacrificado, até que foi adotado no último momento. E o seu nariz extra provavelmente é resultado de uma anomalia cromossômica, e houve alguns temores de que o cão pudesse ter problemas respiratórios, mas isso não é motivo de preocupação para o nosso amigo de 2 narizes, já que o veterinário disse que ele está em perfeita saúde. Coelhos gigantes. Sempre que eu assisto um show de mágica, o meu truque favorito é aquele que o mágico tira o coelho branco da cartola. Só que nem o Harry Potter ia conseguir fazer isso com esse grandalhão aqui. Vamos dar um salto até Stoughton, Worcestershire, Inglaterra, e conhecer o Darius, que detém o recorde mundial do Guinness de maior coelho do mundo. Ele pesava 16 quilos e tinha 1,30 m, maior que um labrador médio. Sendo da raça gigante continental, já se sabia que Darius ia ser bem grande. A raça deve seu tamanho ao fato de ser criado para carne, com o primeiro espécime documentado registrado em 1983. Durante o seu trabalho, Darius era usado para procriar com outros coelhos gigantes, até que ele foi roubado. Aparentemente, em abril de 2021, a dona de Darius acordou e deu falta do seu grande coelho na gaiola. Infelizmente, o coelho enorme nunca foi encontrado. Embora Darius tenha desaparecido, isso não significa que não existam outros coelhos gigantes. Ralph era um coelho enorme de quase 1 metro, que vivia em Uckfield, East Sussex, na Inglaterra. Caramba, os ingleses gostam mesmo de coelhos gigantes. Em 2013, Ralph quebrou a balança, pesando aproximadamente 24 quilos, que é 3,5 vezes o peso de uma bola de boliche. Seus donos gastavam 50 libras por semana com sua dieta, que é mais ou menos $60. E eles ficaram tão surpresos com o tamanho enorme do Ralph que o levaram para se exorcizar. Não é se exercitar, se exorcizar mesmo, como se tivesse possuído. Um médium acreditava que o tamanho imenso de Ralph era devido a ele estar assombrado. Eu duvido muito que coelhos fantasmas tenham algo a ver com o peso do Ralph. O gigantismo é uma condição genética que era comum na família desse coelho, com ambos os pais de Ralph tendo recordes pelo seu peso e tamanho. Bom, não sei quanto a vocês, mas eu totalmente teria um desses. Grandes galhadas. Fala sério, deve ser muito maneiro ter chifres. Eu sempre ia ter onde pendurar meu casaco, ia poder me coçar e afastar aqueles caras que ficam falando com a minha esposa. Embora a maioria dos cervos ostente bem os seus chifres, existem alguns que acabam sendo usados por eles. O que tá acontecendo aqui? Cervos como esses nunca apareceriam na natureza. Em vez disso, esses cervos vivem em fazendas ou parques, onde são protegidos, alimentados em comedouros e criados seletivamente. À medida que as gerações passam, os cervos com grandes chifres são cruzados
cruzados para produzir descendentes com chifres ainda maiores, que começam a se ramificar. Ao contrário dos chifres, as galhadas crescem e caem todos os anos. Elas são feitas principalmente de cálcio, como os ossos, e são cobertas por uma fina camada de pele e vasos sanguíneos, chamada de veludo, que alimenta e desenvolve as galhadas, até que os cervos estejam prontos para usá-las em disputas por direitos de reprodução. Mas a criação seletiva para produzir grandes galhadas se tornou extrema. Existem até fazendas de cervos de cauda branca nos Estados Unidos, onde esses animais são criados especificamente para caçadores de troféus, em uma prática chamada caça enlatada. Os atiradores nessas pseudo-caçadas estão à procura de um par de chifres para pendurar na parede, e infelizmente, quanto maiores, melhor. Sim, os criadores nessas reservas cruzam seletivamente, e até consanguineamente, os seus servos de cauda branca para dar a eles os maiores chifres possíveis. Esse é o resultado. Você pode ver como as galhadas dos cervos se tornaram torcidas, inchadas e deformadas. Embora sejam enormes, elas na verdade arruinam a saúde do animal, já que a cabeça e o pescoço do cervo não conseguem suportar o crescimento. Um cervo normal pode viver até 12 anos, mas esses raramente vivem além dos 7. Essa forma de criação e caça foi, como era de se esperar, condenada por vários grupos de bem-estar animal, mas isso não impediu as vendas, porque cervos com essas galhadas monstruosas podem render mais de $50 mil. Vai entender as motivações das pessoas. Coelho chifrudo. Todo mundo tem aquele parente que é meio estranho. Eu sei bem porque na minha família sou eu. Para os lagomorfos, um grupo que inclui coelhos, lebres e picas, esse parente é o jackalope. A primeira coisa que você vai notar sobre esse excêntrico norte-americano são esses chifres. De fato, os colonizadores europeus do continente presumiram... Ô, estagiária, tudo bem? Não, eu tô gravando. Ah, como é que é? Jackalopes não existem. Por que você não me falou antes? Sim, vou começar a te pagar quando você me der informações certas. Quer saber de uma coisa? Me dá esse papel aqui. Ah, como é difícil achar funcionário que preste. Enfim, o mito dos jackalopes foi encontrado em todo o mundo, com algumas pessoas ainda hoje acreditando que eles existem. Esse manuscrito de 1280 tem uma criatura parecida com um coelho, com o que parece ser um longo chifre saindo da sua cabeça. E então tem essa lebre com espinhos de uma ilustração de 1502, feita na época em que os naturalistas acreditavam genuinamente que os jackalopes eram uma espécie distinta da família dos coelhos. Mas então, o que tá por trás dessa fantasia? A verdade é do jeito que a gente gosta, sombria e inquietante. Os coelhos podem ser afetados por um vírus chamado papilomatose de Shope, que causa o surgimento dessas protuberâncias que endurecem na cabeça do coelho, assemelhando-se a chifres. Acredita-se que essa infecção desagradável seja transmitida por insetos que mordem, como carrapatos. Mas não se preocupe, a maioria dos coelhos infectados consegue se recuperar dessa condição. O animal só corre perigo real quando os crescimentos se tornam tão grandes que interferem na capacidade de comer e beber. Então, qual o próximo tópico? Ah, sim, o pé grande, o epítome da evolução humana. Não, sério. Ô estagiária, tá demitida. Qual desses animais você acha que teve a melhor vantagem genética? E qual foi a que se deu mal? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.